Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, terceiro domingo de Páscoa, e a palavra de Deus ela está no Evangelho de São João, capítulo 21, do 1 até o 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dos dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinham amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram em terra, viram as brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: trazei algum dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-lhes e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me ama mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta meus cordeiros. E, de novo, disse a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu cingias e ia onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levar para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então temos aqui mais uma aparição de Jesus. Nós já fizemos uma meditação a respeito disso há poucos dias. E o que eu quero enfatizar hoje é que Jesus, ele sempre, em suas aparições, ele aparecia no domingo. E sempre partilhava o pão. Ou seja, repetindo o que ele já havia feito na quinta-feira santa. E daí vocês vão entender por que a Igreja Católica santifica o domingo. Justamente porque Jesus ressuscita no domingo. Jesus, ele aparece sempre aos domingos e sempre na partilha do pão, ou seja, Jesus ele institui que domingo é o dia da missa, é o dia da família, e por conseguinte depois, no Império Romano, quando ele adota o cristianismo como a sua religião oficial, por Constantino, e daí aqui já vamos falar abertamente, porque existe alguns ignorantes que vão dizer que Constantino fundou a Igreja Católica. É a maior mentira. Não foi Constantino que fundou a Igreja Católica. A única coisa que Constantino fez foi liberar, autorizar a Igreja Católica como a religião oficial do Império. A Igreja, desde Jesus, ela continuou, foi martirizada. O Império Romano matava os cristãos, papas mártires, santos mártires. E
o que nós precisamos entender é que não é porque a Igreja Católica se chama romana que ela foi fundada pelo Império Romano. É óbvio que não. Constantino ele se converte ao cristianismo, ao catolicismo, e aí ele introduz isso no Império. O que era uma perseguição já não se tem mais essa perseguição por conta da liberalidade do culto. Ou seja, os deuses pagãos são deixados de lado e se institui a verdadeira Igreja de Deus como a Igreja do Império. O Império Romano era o império mais poderoso naquele momento do mundo, era o centro, era considerado no mundo ocidental o centro do mundo. Então, se fazia a necessidade, até no livro dos Atos dos Apóstolos você vai ver que Pedro estava em Roma, que Paulo havia necessidade de ir para Roma também. Paulo escreve aos romanos. Por quê? Porque Roma era o centro do mundo ocidental. Então havia essa necessidade de, se houver a igreja ali no centro do mundo. Entenderam? E daí, com isso, com a liberalidade do culto, acontece que ali depois é instituído onde é o Vaticano, todas as coisas. E assim por conseguinte, não tem nada a ver esse negócio, o que nós vemos muitas vezes aqui no canal, vocês são a igreja instituída por Constantino. Nada a ver, não tem nada a ver isso. É desinformação, é ignorância teológica, ignorância não só teológica, mas ignorância da história. Ignorância histórica. Por isso que a palavra de Deus se faz necessário que seja lida com o contexto histórico, com a tradição, com o sagrado magistério, com tudo. Porque senão você vai fazer uma leitura deturpada. A sola scripta é uma das piores coisas que foi colocada por Martim Lutero, porque se abre precedente a ter tantas denominações protestantes que existem por conta disso. A sola scripta é a mãe do protestantismo, que são milhares e milhares de denominações, porque uma pessoa ela acha que ela pode fazer a livre interpretação e ela discorda daquele pastor, ela abre a sua igreja. É isso que nós vemos aqui no Brasil, isso se tornou um comércio, né? Da mesma forma que se tem bares em cada esquina, se tem pequenas igrejas, que se dizem igrejas, em cada esquina. E é isso, por conta disso, a livre interpretação da Bíblia. Quando não é apoiado na tradição, no magistério, no ensinamento dos padres, dos apóstolos, aí você está sujeito ao erro, né? Como até uma vez eu vi uma reportagem que um pastor da igreja, tem até no YouTube, é até cômico isso, mas uma pessoa que se dizia pastor, ele tinha mais de uma mulher, porque lá estava assim, ele lia uma frase da Bíblia, vai e adultera, entendeu? E daí ele achou que ele podia adulterar por conta dessa passagem. Mas daí quando o próprio repórter foi ler a Bíblia, estava escrito vai adúltera. Ele não sabia aonde que era a sílaba forte ali, da onde tinha o acento, a tônica, ele não sabia. E daí o que aconteceu? Ele achou que ele poderia adulterar e olha para você ver a ignorância das pessoas seguirem as pessoas à torto e direito. Não é assim que funciona. Então isso é muito importante. Por isso que nós precisamos nos apoiar. E aí nós vemos Jesus falando hoje, Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E você pode dizer que é só por conta das 3 vezes que Pedro nega Jesus? Sim, mas tem uma denotação aí de que Pedro, além de morrer crucificado de ponta cabeça como Jesus, porque ele então pede que ele não era digno de ser crucificado como Jesus, então ele foi crucificado de ponta cabeça,
Mas não é essa a questão, só precisava contextualizar isso. Mas a questão aqui é que Pedro experimenta a mesma morte de Jesus depois de ser instituído ele como o líder da igreja naquele momento. Quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Tiago também era muito próximo e muitas vezes até na ausência de Pedro se tornava o líder geral da igreja. Mas por isso que Pedro é o primeiro papa, porque ele realmente é o que apacentava, né? É o que liderava, era o pastor da Igreja Católica no seu início. Entenderam? Então é isso. Foi um resumo mais ou menos bem rápido de tudo o que aconteceu no início da igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.